tarde, bom dia, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou estar falando com vocês, sobre critérios de divisibilidade, ok? E é lógico que essa aula aqui, ela pressupõe que você já viu, o que significa múltiplo, Então, quando eu falei de múltiplos de um número natural, divisores, então, tudo aquilo é importante. Então, se você não viu, é só você olhar no meu canal aí, ok? Se você gostar, se inscreva, dê um joinha para ajudar o pobre do professor, ok? Então, vamos lá. Critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2. Primeiro, o que significa ser divisível? Ser divisível significa a divisão da exata. O que significa a divisão da exata? O resto ser zero. Então, quando eu falo divisibilidade por 2, eu estou falando de um critério que quando o número divide por 2, a divisão da exata, ou seja, o resto é zero. E um número é divisível por 2 quando for par. Então, quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par. E quando que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Entendeu? Então, por exemplo, 24. 24 é par, porque terminou em 4. 38. 38 é par, porque terminou em 8. Entendeu? 46 é par, porque terminou em 6. Então, todo número par divide por 2. Ou seja, a divisão dá exata e o resto dá zero. Essa é a regra de divisibilidade por 2. Por isso que são chamados de critérios de divisibilidade. Entendeu? Agora, divisibilidade por 3. Quando que o número é divisível por 3? Olha para você ver. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Um número é divisível por 3 quando ele é ímpar. Isso é a resposta do aluno Rolinha. O aluno Rolinha que fala que o número é divisível por 3 quando ele é ímpar. Vou te dar um exemplo. 6 é par e divide por 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, essa é a maior confusão dos alunos quando está aprendendo essa matéria. Se 2 é par, 3 é ímpar. Não, filho. 12 é par e divide por 3, dá 4. Então, um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos forem um número divisível por 3. Entende? Não. Na prática você vai entender. Repare bem, olha o número 74.382. O que isso aqui está dizendo? O número é divisível por 3 quando a soma de quem? Seus algarismos. Que algarismo? O 7, o 4, o 3, o 8 e o 2. O que eu tenho que fazer, Israel? Você vai somar. Somar quem? O 7, mais o 4, mais o 3, mais o 8, mais o 2. Você vai somar os algarismos que compõem o número 74.372. Quando você somar cada um desses algarismos, vai dar 24. 24 divide por 3? Divide, porque dá 8. Como 24 divide por 3, então esse número aqui, 74.382, é divisível por 3. Simples assim. Só isso. Entende? Você só vai saber se você aprendeu na prática. Ok? Então, o número é divisível por 2 quando ele for par. O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos forem divisíveis por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando o número formado pelos seus dois algarismos da direita, ou seja, esses dois finais aqui, forem divisíveis por 4 ou terminar em 2 zero. Pessoal, todo número que termina com pelo menos 2 zero, divide por 4. Exemplo, 300, terminou com 2 zero, divide por 4. 700, terminou com 2 zero, divide por 4. 1.200, terminou com 2 zero, divide por 4. Entendeu? E você vai olhar aqui, 9.584. 84 divide por 4. Então, 9.584 divide por 4. Então, se terminar em 2 zero, divide por 4. E aí você tem que olhar os dois últimos algarismos. Te dar um exemplo aqui,
2, 3, 4, 5, 12. Então, o número 234.512. 12 divide por 4? Divide. Então, 234.512 também divide por 4. Entendeu, pessoal? Tá claro ou tá escuro? Não, professor, tá tim. Então tá bom. Então vamos ter que continuar aí, ó. Divisibilidade por 5. Quando que o número é divisível por 5? O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Entende? Então, o número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Quando terminar em 0 ou 5. Quando terminar em 0 ou 5. Então, olha lá. 7.845. Terminou em 5? Terminou. Então, divide por 5. 87.000. Terminou em 0? Terminou. Então, divide por 5. Entendeu? Essa aqui é a sacada. Beleza? Posso continuar? Divisibilidade por 6. Quando que o número é divisível por 6? O número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Beleza? Então, quando que o número é divisível por 6? Aí você tem que saber da regrinha do 2 e do 3. Se você não souber da regrinha do 2 e do 3, fica difícil. Então, quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Quando que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos forem um número divisível por 3. Essa aula você não aprende apenas escutando, vendo, revendo, assistindo. Você tem que anotar cada exemplo no caderno. Anotar, escrever e estudar o que eu estou falando. Entendeu? Então, o número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Beleza? Exemplo. O que você vai fazer? 7.122 é par? É. Então, divide por 2. Agora, como que eu sei se ele divide por 3? Você vai pegar o 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 divide por 3? Divide. Opa! É par, divide por 2. 12 divide por 3, logo esse número divide por 6, porque a regra é clara. Só é divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. 8.748 é par? É. Então divide por 2. Vão 8 mais 7 mais 4 mais 8. Isso que você vai somar. Então, por exemplo, quanto é 8 mais 7? 15. Tá claro aqui? Aí você soma 15 mais 8. Quanto é 15 mais 8? 23. 23 mais 4? 27. Entendeu? Então, pessoal, só se aprende fazendo. 27 divide por 3, então esse número divide por 6. Beleza? Gente, divisibilidade por 7. Eu poderia falar com vocês. Não vou fazer nesse vídeo para os meus queridíssimos e amabilíssimos e lindíssimos alunos, porque vocês vão pesquisar na internet. Depois eu vou fazer um vídeo só falando de divisibilidade por 7. Por 8, a ideia por 8 é o seguinte, é a mesma ideia do 4, só que o 4 quando termina em 2,0, o 8 é quando terminar em 3,0. E o 4 não é os dois últimos algarismos? O 8 é quando terminar, você tem que olhar os 3 últimos algarismos, ok? Gente, fica tranquilo, porque eu não vou ficar martelando muito o 8 e o 7, entendeu? Eu não coloquei eles aqui, é de propósito, porque eles assim não são tão importantes quanto os outros. Mas aí eu quero que vocês se preocupem mais com esses do que com esses dois, entendeu? Mas eu aconselho vocês a pesquisar aí o do 7, porque o do 8 eu já falei, é a mesma coisa do 4, só que em vez de ser 2 zeros, tem que terminar em 3 0. Em vez de olhar os dois últimos algarismos, igual aqui 48, você teria que olhar se 748 divide por 8, entendeu?
Divisibilidade por 9. Quando que o número é divisível por 9? Gente, se você sabe o do 3, você sabe o do 9. O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos forem divisível por 3. E por 9, você vai tirar o 3 e pôr 9, quando a soma de seus algarismos forem divisíveis por 9. Então, o que você vai fazer? Você vai somar o 7 com quem? Com 8, com 0, com 2, com 1. Entendeu? Então, você vai somar 7 mais 8, mais 0, mais 2, mais 1. 7 mais 8, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 2, 18. 18 divide por 9? Divide. Então, esse número aqui também divide por 9. Entendeu? Tá claro a ideia aí? Divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando termina em 0. Pessoal, de 10 é o mais fácil. Terminou em 0, divide por 10. Essa é a regrinha. Quando que o número divide por 10? Quando termina em 0. 30, divide, terminou em 0. 940, divide, terminou em 0. Entendeu? Vamos fechar a aula aqui? Veja os exemplos. Vou repetir. Essa aula só se aprende vendo, escutando, revendo, anotando. Tem que anotar cada exemplo, tem que escrever cada exemplo, tem que anotar cada regrinha, ok? Veja os exemplos. Responda o que se pede. 7.854 é divisível por 3? Opa! Qual é a regra de divisibilidade por 3? Vamos lembrar? O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos forem um número divisível por 3. Então, o que você vai fazer? Você vai somar o 7, mais 8, mais 5, mais 4. Isso que você vai fazer. 7, mais 8, mais 5, mais 4. Só isso, só isso. 7 mais 8, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 4, 24. Como 24 divide por 3, então esse número divide por 3. Beleza? 8 é divisor de 200? Gente, um comentário. Divisível é ser múltiplo, tá? 8 é divisor de 200? Ele está falando 200 divide por 8. Dividendo, divisor. O 8 aqui é divisor. Claro. 200. Vamos ver se 200 divide por 8. Você vai colocar aqui e vai ver que vai dar 25. 8 vezes 25, 200. Beleza? Então 8 é divisor? Sim. 500 é múltiplo de 10? Sim. Pega 500. O que é ser múltiplo? Ser múltiplo é ser divisível. 500 é divisível por 10? Sim, porque termina em 0. Ok, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Vou repetir de novo. Essa aula só faz sentido se você ver, rever, assistir, reassistir, mas anotar cada exemplo e praticar fazendo os exercícios que eu sempre mando aí para os meus alunos. Que Deus te abençoe, fique com Deus, se inscreva no meu canal, dê um joinha. Um grande abraço.